Dia 9 de junho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Jesus simplifica. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João, capítulo 3, versículo 3. Esse versículo que nós acabamos de ler se refere a uma conversa que Jesus teve com um rabino chamado Nicodemos. Rabino é um líder espiritual do judaísmo. Ele é como um pastor, como um padre, mas entre os judeus. Nicodemos era um rabino, portanto, um líder religioso. Ele era responsável por uma sinagoga, que é o nome que se dá aos templos judaicos. E vendo Jesus pregando sobre o reino de Deus, expulsando demônios, curando tantos doentes e sendo seguido por tantas pessoas que recebiam milagres, Nicodemos chegou a uma conclusão. Esse homem, que é Jesus, ele tem que ser de Deus. Os rabinos não aceitavam Jesus, porque Jesus tinha crescido numa cidade pobre. O nome da cidade era Nazaré. Então, os rabinos, os líderes religiosos, olhavam para Jesus com muita desconfiança. Eles diziam: ele veio de Nazaré, não é possível que ele seja de Deus. Um outro detalhe é que Jesus ensinava as Escrituras, mas ele não era filho de sacerdotes. Então, eles olhavam para Jesus com um questionamento: por que as pessoas seguem ele? E o que ele tem que desperta essa curiosidade? Muitos tinham inveja de Jesus. E quando Jesus foi crucificado, quando ele foi entregue para ser morto, na verdade, muitos dos que o entregaram por inveja. Mas esse homem chamado Nicodemos, ele foi até Jesus, porque ele queria saber uma coisa: como herdar o reino de Deus. E o tema da mensagem hoje é Jesus simplifica, porque Jesus estava falando com um mestre que conhecia muito a respeito da lei, que conhecia muito a respeito do Antigo Testamento. E ele pergunta para Jesus: o que faço para herdar o reino de Deus? E, voltando aqui para a tela, para o versículo de hoje, em resposta, Jesus declarou: eu digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus dá uma resposta simples: basta você nascer de novo. A Bíblia conta que Nicodemos perguntou para Jesus: como pode um homem velho voltar para a madre? Como pode um homem velho voltar para a gestação de sua mãe? Então Jesus faz uma pergunta para ele: você é mestre e você não sabe sobre o reino de Deus? Então Jesus aprofunda e diz: é necessário nascer da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. Então, o que é nascer da água? O nascer da água representa o batismo nas águas.
Quando uma pessoa desce às águas, ao batismo nas águas, ela está declarando que ela aceita entregar-se completamente para o governo de Jesus sobre a sua vida. Primeiramente, a pessoa confessa Jesus como seu Senhor. Depois disso, ela se batiza em águas. E depois que ela se batiza em águas, ela precisa dedicar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, entregando todos os seus pensamentos, entregando o seu espírito, entregando aquilo que tem como seus pensamentos, como seus desejos, como suas vontades, seguir a Deus. Então são 3 etapas. A primeira, aceitar a Jesus. A segunda, descer ao batismo nas águas. E a terceira, receber o Espírito Santo, entregar o seu espírito, os seus pensamentos, os seus desejos, a sua vontade, a sua vida. Porque tem muitas pessoas que se entregam para Jesus externamente. Às vezes, podem até usar roupas específicas para identificarem-se como cristãs. Mas não é sobre o exterior, que não é só o exterior que é preciso mudar também do lado de dentro. Existem pessoas que frequentam a igreja, mas dentro de si carregam maus pensamentos, ciúmes, ira, mágoas, ódio, inveja, rancor, ressentimentos. Todas essas coisas devem ser entregues para Jesus. É preciso nascer da água e nascer do Espírito. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Então vamos ler aqui o devocional de hoje. Algo tão profundo como o novo nascimento é utilizado por Jesus para ilustrar de forma simples para qualquer interlocutor, por mais simplório que fosse, compreendesse a mensagem, a salvação. Nicodemos não era um homem comum. Ele era um fariseu, ele era mestre da lei, por isso seu conhecimento estava acima da média. Para poder viver o Evangelho, é necessário se desprender das complicações e das extravagâncias e ser puro e simples como uma criança. Como fez Jesus, precisamos responder às perguntas que as pessoas estão fazendo, não deixá-las sair do encontro com mais perguntas do que quando chegaram. Seja simples em sua abordagem como Jesus era simples. Toda criança, à medida que se desenvolve, tem a fase do porquê. Parece curioso, mas me lembro de que os meus filhos sempre perguntavam: por que, pai? Como pai, eu sempre procurava uma forma simples de trazer clareza às suas dúvidas. Você pode pensar que Jesus é complicado, que quem o recebe não pode isso ou aquilo. A grande questão não é o que não podemos, mas sim o que pode ser vivido nessa nova liberdade que Jesus conquistou por todos nós. Talvez Nicodemos tenha permanecido ainda com suas convicções religiosas, enquanto o reino se expandia e era anunciado por aqueles que disseram sim ao chamado. Você também tem esta mesma escolha: ficar parado naquilo que acha ser certo ou viver a simplicidade do relacionamento com Jesus. O interessante nessa história de Nicodemos e Jesus é que Jesus chamou homens que trabalhavam na pesca, chamou homens que eram muito jovens, que não eram mestres da lei como Nicodemos era. Jesus chamou pessoas que estavam
trabalhando no seu dia a dia. Quando Jesus chamou Pedro e André, que eram irmãos, e quando ele chamou Tiago e João, que eram também pescadores que trabalhavam na mesma associação de Pedro e de André, eles estavam trabalhando com as redes, eles estavam trabalhando nos seus barcos. E Jesus os chamou e disse: venham, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu não sei qual a profissão que você exerce, o que você faz no seu dia a dia, se você tem o seu negócio, a sua empresa, se você é profissional liberal, ou se você trabalha em alguma empresa ou em alguma loja, mas Jesus chama a todos para que ganhem pessoas para o seu reino. O reino de Deus se faz com a participação de todos. Não importa se você tem formação teológica, não importa se você tem uma titulação, Deus, ele chama a todos. Você pode dizer: Jesus ama você, para a pessoa que está do seu lado, e essa pessoa pode receber um convite seu para participar de um culto, para participar de uma célula, para participar de uma leitura simples da Bíblia, onde você fala a respeito do amor de Jesus, e essa pessoa pode ser alcançada por simples palavras e ensinamentos que levem ela até Jesus. E Jesus, ele quer que você faça essa obra, que você fale a respeito do nome dele e compartilhe aquilo que você tem vivido e recebido dele, para que as pessoas à sua volta também possam se achegar a ele. Então a frase de hoje é: a religião complica, mas Jesus simplifica. Hoje é o dia 160 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 69 e a palavra-chave de hoje é simplicidade. Agora eu faço um convite a você que quer tornar a sua vida mais simples. Da mesma forma como Jesus simplifica as coisas, ele quer fazer as coisas mais simples na sua vida. Ele quer que toda angústia, preocupação, pensamentos a respeito do que eu vou fazer, como vou resolver isso, sejam depositados diante dele. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, está escrito assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus quer carregar as suas cargas. No versículo 29, que é o versículo seguinte, está escrito assim: entregue as suas cargas para mim. Tomem o meu jugo, porque o meu jugo, o meu fardo é suave e é leve. O convite de Jesus é que você vá até ele. Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e o meu fardo é suave e é leve. Então Jesus, ele quer que a sua confiança esteja nele. Ele ajudará você a carregar aqueles pesos e fardos que estão difíceis. Ele é Deus e ele entregou a própria vida para trazer a salvação para todos aqueles que vão até ele. E aqui na tela você vê a oração de confissão, que é uma oração em que você pode receber a Jesus como Senhor da sua vida. Como Senhor significa que ele vai liderar o seu passo, vai liderar o seu caminho, e também como seu Salvador único. Salvador quer dizer que ele salva
dos pecados. Os pecados estão em todos nós. Cada um tem as suas fraquezas, aqueles pontos em que é mais fraco. Então, existe a mentira, a bebida, o cigarro, a prostituição, a ira, a contenda, a falta de perdão, a ganância, a ansiedade, porque a ansiedade também é um pecado. É o mesmo que dizer eu não confio em Deus. Então eu fico colocando a confiança na minha preocupação com o futuro. A ansiedade é trazer para o presente aquilo que ainda não aconteceu com uma perspectiva negativa. Será que vai dar certo? Será que as coisas vão ir bem? Então, todas essas coisas são pecado, cada um tem mais inclinação, mais fraqueza em um certo ponto, mas Jesus veio para nos salvar dessas fraquezas. Quando você aceita Jesus como único Salvador, você está dizendo: eu aceito o sacrifício de Jesus pela minha vida e eu quero o perdão dos meus pecados. Então, quando você faz isso, você recebe algumas bênçãos. A primeira bênção, quando você aceita Jesus, você recebe a justificação dos seus pecados. A segunda bênção, justificado dos pecados, você pode ir até Deus, porque os pecados nos afastam, nos separam de Deus, criam uma barreira entre nós e Deus. Mas justificados dos pecados, podemos ir até Deus e ter a Deus como nosso Pai. A partir da salvação em Jesus, podemos ser filhos de Deus. E a terceira bênção é que quando nos tornamos filhos de Deus, Deus nos dá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Nós temos Deus Pai, que mora nos céus. Nós temos o Deus Filho, que veio a essa terra, deu a sua vida para nos perdoar os pecados e agora está à direita de Deus. E nós temos o Espírito Santo, que é Deus habitando entre nós, no meio de nós. Ele, como Espírito de Deus que é, ele é onipresente. Por isso ele pode estar presente em todos os lugares e em todos os que estão em Jesus. E ele é o registro, a marca de que somos dele, de que somos filhos de Deus. E ainda aqueles que aceitam a Jesus têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o livro que registra o nascimento no céu. Da mesma forma como quando uma criança nasce, ela recebe o seu registro de nascimento, a pessoa que recebe a Jesus recebe o registro de nascimento no livro da vida, que é o registro de nascimento como filho, como filha de Deus. Então, se você ainda não fez essa oração, agora é a hora de fazer essa oração. Ela é uma oração simples, mas se você abre o seu coração para receber verdadeiramente a Jesus e crê que Ele é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos, e você faz essa oração de confissão, então você passa a ser filho e filha dele. Faça essa oração comigo agora, ligue seu coração a Deus, reconheça que Jesus é o Salvador, que Ele morreu por nós para nos trazer o perdão dos pecados e que Deus o ressuscitou dos mortos e um dia ressuscitará você também. Então faça essa oração de confissão comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração final, mas antes de fazer a oração final, você que recebeu a Jesus nessa mensagem, procure uma igreja ou uma comunidade de fé. Procure uma célula. Células são pequenos grupos que se reúnem em uma casa, em famílias, onde se faz a leitura da Bíblia, uma oração
e onde as pessoas podem ter comunhão na palavra de Deus e um apoio mais de perto para que as pessoas sejam fortalecidas na fé. Procure uma igreja que tenha essa forma de anunciar o Evangelho. Nem todas as igrejas trabalham com células, mas existem algumas igrejas que fazem esse treinamento e essa forma de fortalecimento entre os congregados, entre os que fazem parte daquela igreja. Procure um lugar que, o mais importante, pregue que Jesus, só Jesus salva e que todas as orações devem ser feitas apenas a Jesus. Você não precisa de nenhuma imagem, de nenhum santo, de nenhum amuleto, porque as imagens, a Bíblia fala isso no Salmo 115. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, mãos que não apalpam e pés que não andam, e todos os que os adoram serão semelhantes a eles. Então isso quer dizer, todo mundo que adora alguma imagem, algum santo ou se apega a algum amuleto, será como se todo o seu esforço não tivesse valor. Mas quando você ora a Jesus, Jesus está vivo, ele está à direita de Deus, ele escuta e ele responde. Então procure um lugar que anuncie isso, que o nome de Jesus é aquele que salva. E participe dos estudos bíblicos para que você conheça a vontade de Deus. É na Bíblia, é na palavra de Deus que você conhece a vontade dele. E participe das reuniões de oração, porque a oração, o que é uma oração? É uma conversa sincera e aberta com Deus. Se você tem algum pecado, vá até Deus e diga: Deus, eu tenho esse pecado, eu tenho esse pensamento, eu tenho essa fragilidade, essa fraqueza e eu não consigo vencer. Peça a Deus e confesse que Ele te salvará. A Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e deixa, será alcançado. Então Deus alcançará você. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos por essa mensagem de hoje que nos fala que o Senhor quer trazer o reino de Deus para cada um de nós e que é necessário nascer da água e nascer do Espírito. O Senhor está nos ensinando a entender. O Senhor está nos ensinando que devemos entregar a nossa vida completamente ao Senhor. A ser lavado pela água é nos entregarmos ao batismo nas águas. E o batismo nas águas representa que nós estamos entregando completamente a nossa vida ao Senhor. Então eu peço que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha que ainda não desceu as águas do batismo. Esse teu filho, essa tua filha que até já recebeu ao Senhor como Salvador, mas que está na dúvida, que está pensando: será que eu estou preparado para ser batizado? E o Senhor está dizendo que você está preparado, você está preparada e que você não se preocupe, porque o Senhor diz que sou eu que te purifico, sou eu que te santifico. Dê o seu passo, dê o primeiro passo e eu irei até você. Então não tenha medo, o Senhor é bom, porque é isso que o Senhor nos faz. O Senhor realmente é misericórdia. Quando nós damos um passo ao Senhor, o Senhor dá para nós 1000 passos, e o Senhor nos levanta, e o Senhor nos socorre, e o Senhor nos ajuda. E o Senhor também disse para Nicodemos que para nascer de novo é necessário nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito significa entregar o nosso espírito, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso espírito, a nossa vida ao Senhor. Então eu peço que o Senhor venha abençoar cada filho e cada filha do Senhor nesse dia para que consigam entregar-se completamente ao Senhor e para que recebam
o teu Espírito Santo, porque precisamos ligar o nosso espírito ao Espírito de Deus. Quando nós ligamos o nosso espírito ao Espírito Santo, é como se ligássemos um equipamento na tomada. Então nós, quando nos conectamos ao Espírito Santo, recebemos a energia, a força, a graça, o poder que vem do Espírito Santo e que nos dá cargas e nos faz avançar e ter força e prosseguir e avançar no teu reino. Então que o Senhor hoje dê uma carga do teu Espírito Santo para aqueles que estão aflitos, cansados, oprimidos, abatidos, pensando em desistir. Que o Senhor agora dê vida, que o Senhor dê uma recarga naqueles que precisam ser recarregados, restaurados, renovados pelo nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha nos ativar no teu reino. Ativa esse teu filho, essa tua filha que está um pouco desanimado, aflito e abatido, derramando força para que possa avançar em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor traga saúde para aqueles que estão enfermos e que o Senhor liberte aqueles que estão nas cadeias, enviando missionários para pregar o teu reino, para que sejam alcançados e que lá dentro recebam a tua instrução e o encontro com o Senhor nos cultos que se fazem ali dentro e que possam sair de lá prontos para seguirem o teu reino e a tua verdade. Abençoa o Brasil, abençoa cada estado e cada cidade, abençoa cada filho e cada filha do Senhor nesse dia, abençoa cada família derramando salvação e ouve as orações que cada filho e cada filha do Senhor tem apresentado a ti, para que o teu nome seja sempre eternamente glorificado. Amém. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 69, mas nós vamos ler o Salmo 23, porque foi isso que Deus colocou aqui no meu coração nesse dia. E eu vou deixar no final do vídeo no canto superior direito um link. Você vai poder acessar o Salmo 69, que nós já gravamos aqui no canal numa série que se chama Leitura de Salmos. É um vídeo que tem 40 minutos que lê todo o Salmo 69. O Salmo 69 é um salmo que tem 35, 36 versículos. Ele é um salmo mais ou menos grande e ele é um salmo em que o rei Davi que escreveu o Salmo 69, ele fala de muita perseguição. Ele fica muito aflito. Tem um versículo no Salmo 69 que diz assim: o zelo pela sua casa me devorou. Então ele mostra que estava muito empenhado em servir ao Senhor fielmente e ele estava sendo muito perseguido. Então o Salmo 69, eu vou deixar ele aqui no final do vídeo, mas eu vou ler o Salmo 23 aqui, porque esse salmo aqui foi o que me veio aqui, eu senti aqui de Deus, de fazer a leitura desse Salmo 23, e você está vendo aí na tela que existe um destaque para o versículo 3, que fala: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então eu vou ler aqui o Salmo 23, e aí o Salmo 69, que é a leitura bíblica do devocional, eu vou deixar no final do vídeo e você vai poder acessar o Salmo 69. É um vídeo que tem 40 minutos, mas se você assistir em uma velocidade maior, você consegue assistir ele em 30 minutos ou em 25 minutos. O Salmo 23 diz aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu não sei o que você está passando nesse dia, mas
Deus manda eu dizer aqui para você que eu sou o seu pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, eu não sei qual é a sua falta, qual a sua preocupação, mas da mesma forma como o Espírito Santo me colocou o texto de Mateus 11:28, que fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele também está dizendo que ele é o seu pastor e que nada faltará. Verso 2: Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então é Deus que cuida de você como ovelha do seu pasto. Ele leva você e te dá descanso e guia você para as águas tranquilas. O verso 3 ficou aqui em destaque, porque esse é o versículo que Deus colocou no meu coração, que ele tem esse refrigério para a sua vida. Então refrigera a minha alma. Quem sabe você está angustiado, preocupado, aflito e pensando como que eu vou resolver essa situação. Mas vá até o Senhor. Ele está dizendo: eu sou o seu pastor e sou eu que conduzo a sua vida para o caminho que você precisa. Então, verso 3: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então o Senhor é aquele que vai à sua frente. Independente do perigo e da situação, Deus está à sua frente. Não temerás mal nenhum, porque Deus está com você. Quando ele diz aqui no verso 4, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo que é ele que dá a direção. A vara dá a direção e o cajado me consolam. O cajado é aquela ferramenta do pastor que tem na ponta a forma de um gancho. Quando a ovelha ela cai em uma valeta, em algum lugar, ele consegue resgatar, ele consegue trazer a ovelha de volta para o caminho certo. Então, Deus dá a direção. E se houver algum tropeço, alguma queda, é ele que levanta. Verso 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Não importa se existem inimigos. O Senhor prepara uma mesa, coloca os seus inimigos e revelará, mostrará a glória dele, que ele está na sua vida. Unges a minha cabeça com óleo. É Deus que derrama o seu Espírito Santo sobre a sua vida. E o meu cálice transborda. É ele que faz transbordar a presença dele sobre a sua vida. E o verso 6, que também está aqui em destaque, é porque certamente, ou seja, com certeza, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele, com certeza, a bondade de Deus estará sobre a sua vida e a misericórdia dele estará sobre a sua vida. A misericórdia é uma palavra formada por duas palavras que são miséria e cordes. Miséria significa que ele recebe a nossa vida, mesmo com as nossas misérias, e cordes significa coração. Ele recebe a nossa vida, as nossas misérias com o coração aberto. Então a palavra misericórdia significa que Deus tem o seu cordes, o seu coração aberto para nos receber, mesmo com as nossas misérias. Então certamente que a bondade e a misericórdia, quando eu errar, quando você errar, quando você tropeçar, quando nós cairmos, ele nos recebe de coração aberto para nos socorrer e nos dar força para conseguirmos prosseguir. Então, com certeza que a bondade e a misericórdia, o perdão de Deus, me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. E eu estarei, a casa do Senhor aqui, estarei na presença do Senhor, estarei diante do Senhor, estarei com o Senhor
por longos dias. Os longos dias aqui são todos os dias dessa vida e todos os dias na eternidade. Então, Deus abençoe a sua vida. Vou deixar aqui o Salmo 69 no canto superior direito e você vai poder meditar também nesse Salmo 69. Dê glória ao Pai, porque esse Salmo 23 é maravilhoso. Ele mostra como o Senhor é o nosso pastor e cuida de nós. Dê glória ao Filho, porque foi Ele, com a morte dele, que nós recebemos todas essas bênçãos que lemos aqui. E dê glória ao Espírito Santo. E lembre-se da mensagem de hoje: é necessário, para alcançar o reino de Deus, nascer da água e do Espírito. Se você ainda não se batizou nas águas, procure o seu pastor, se batize nas águas. Creia que o Senhor é aquele que vai te ajudar a segui-lo. E se você tem estado um pouco longe de Deus, ore e peça a Deus: me renova, me recarrega com a força, a graça do teu Espírito Santo. Nós lemos aqui no Salmo 23, no verso 5, que unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso é um pedido a Deus. Esse Salmo 23, aqui no versículo 5, é um pedido. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Ele pede duas coisas aqui: que Deus prepare a vitória diante dos inimigos, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e ele pede na sequência: unges a minha cabeça com óleo, me dá o teu Espírito Santo. E ele já agradece. O meu cálice transborda. Ele está dizendo: eu pedi e eu sei que o Senhor já me deu. Então peça e creia que Ele derrama o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Ele tem interesse em que você seja renovado, que você seja renovada, restaurada e restaurada para a glória dele. Deus abençoe a sua vida, o seu dia grandemente. Amém e graças a Deus. Leia o Salmo 69 e se você sentir no coração de ler esse Salmo 69, porque o Salmo 69, já antecipando aqui, é um salmo pesado. Ele é um salmo que tem bastantes versículos e Davi se encontra em meio a muita perseguição e tribulação. Deus abençoe a sua vida e o seu dia grandemente. Amém. Na paz do Senhor. Amém.